Sejam todos bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico dinâmica. E a nossa aula de hoje, Leis de Newton, parte 2. Vamos agora para a nossa aula. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Então, nós podemos aqui observar que é o princípio PFD. Ah, professor, então vamos aqui entender, pessoal, o que acontece com a segunda lei? Ela é o contrário da primeira lei, a lei da inércia. Na lei da inércia, a força resultante é zero, não tem aceleração, o corpo está em repouso, o MRU. Agora, a segunda lei vem mostrar o que acontece se a força resultante for diferente de zero. Está aqui, pessoal, a consequência é que o corpo irá acelerar. Certamente, pessoal, o módulo da velocidade vai aumentar ou diminuir, ou a direção da velocidade irá se alterar. Tá legal? Então está aí a grande consequência quando a força resultante ela é diferente de zero. A velocidade, nas suas três características, módulo, direção e sentido, podem alterar. Tá legal, pessoal? Então nós observamos aqui então, que a força resultante diferente de zero, aqui é a causa, a consequência que a aceleração também será diferente de zero. Ah, então vamos ter aqui uma grande observação. Isaac Newton observou que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. O que significa dizer, pessoal, quanto maior a força resultante, maior a aceleração. E o contrário também, quanto menor a força resultante, menor a aceleração. E aí, tirando este símbolo da proporção, e colocando a constante de proporção, que aqui no caso é a massa, nós temos aí a segunda lei de Newton de forma matemática. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então aqui nós temos um grande detalhe importante, que não é qualquer força, uma força atuante, é a força resultante. Ah, professor! Então é importante entender, pessoal, que a força resultante ela é diferente de uma força qualquer. Então é possível ter força atuante, mas não ter a força resultante. Tá legal? Então nós temos aqui uma segunda observação em relação à questão da direção da aceleração, pessoal. A direção da aceleração é a mesma da força resultante. A aceleração tem uma mesma direção e sentido em virtude da regra do produto de um escalar por um vetor. Pessoal, como a massa é positiva, então a força resultante tem a mesma direção da aceleração e o sentido é o mesmo, porque a massa ela é positiva. Tá legal? O que diz a regra do produto de um escalar por um vetor? Essa regra diz que os vetores vão ter a mesma direção e o sentido depende do escalar. Como o escalar aqui é positivo, então vão ter o mesmo sentido. Tá bom, pessoal? Então, para onde está a força resultante, está a direção e sentido também da aceleração. Vamos agora para uma observação em relação às unidades. Vamos agora para as unidades de força, e o nosso primeiro sistema de unidade é o Sistema Internacional, o antigo MKS. MKS significa o que, professor? M de metro, no caso nós temos o K de quilograma e o S de segundo. Ah, então está aí o sistema oficial, que nós temos então a unidade de força, significa Newton. Ah, em homenagem a Isaac Newton, exatamente ele, o célebre físico aí, responsável pelas leis. E aí nós temos aqui, pessoal, a observação. O que é um Newton, pessoal? Ele está representado, que unidade primitiva está inserida nele? Então nós temos aqui que um Newton significa dizer que nós temos 1 quilograma acelerando 1 metro por segundo ao quadrado. Então observe que as unidades primitivas aqui é quilograma,
metro e segundo. Então, para estar em Newton, a massa tem que estar em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Vamos aqui para uma segunda unidade de força, que é o sistema CGS. Pessoal, o que significa esse sistema? Centímetro, grama e segundo. Tá legal? Então, nós temos aqui, pessoal, ó, que a unidade oficial nesse sistema é DINA. Nós abreviamos DYN, tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte. Vamos observar o que significa DINA. Nós pudéssemos pegar aqui o Newton, transformar o quilograma para grama e o metro para centímetro. Então, como é que vai ficar, pessoal? Então, nós sabemos que quilo é 10 na terceira. No caso aqui, 1000 gramas. E um metro tem 100, que é no caso 10 ao quadrado, centímetros. E aí, fazendo essa multiplicação de base 10 aqui, pessoal, nós vamos ter que o Newton é a mesma coisa que 10 na quinta grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, tá bom? Que essa unidade aqui representa a unidade em DINA. Tem que estar a massa em grama, o espaço tem que estar em centímetro e o tempo tem que estar em segundo. Consequentemente, então, a massa está em grama e a aceleração centímetro por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, está aí uma segunda unidade de força, DINA. E vamos para a última aqui, que é o Sistema Técnico de Unidades. Pessoal, a unidade do sistema técnico é o quilograma-força. Nós abreviamos KGF. Pessoal, o que significa um quilograma-força? Então, nós temos aqui que é quando nós temos uma massa de 1 quilo acelerando, pessoal, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é, pessoal, a aceleração da gravidade terrestre. Então quando nós temos uma massa de 1 quilo acelerando esse valor, nós temos a unidade de 1 quilograma-força. Tá legal? Então nós podemos dizer que 1 quilograma-força é aproximadamente 9,8 newtons, que nós utilizamos aí, pessoal, aproximadamente 10 newtons. Então, se nós temos 2 kg-força, nós temos aproximadamente 20 newtons. Se nós temos 3 kg-força, nós temos aproximadamente 30 newtons, e assim sucessivamente. Tá legal? Então, está aí as 3 unidades de força, Newton, DINA e quilograma-força. Pessoal, vamos agora para uma atenção importante em relação à segunda lei de Newton. Então, nós temos aqui uma observação que vamos ter corpos de massas diferentes, mas que as forças que estão aplicando neles, a resultante, são a mesma. Professor, então nós temos aqui um detalhe super importante. Nós temos, por exemplo, a massa 1, que está aplicada à força resultante, FR. Nós temos uma massa 2 maior e aplicando a mesma força resultante. Professor. E nós temos a terceira massa que também está aplicando a mesma força resultante. Então, observe o que diferenciou aqui foi apenas a massa. Tá certo? Então, o que vai acontecer com a segunda lei de Newton, pessoal? Então, nós temos aqui que a constante de proporção agora aqui será a força resultante. Tá legal? Então, aqui nós temos circulado que a força resultante é constante da aceleração. Então, pessoal, para que a força resultante permaneça constante, essas duas grandezas estão multiplicando, então elas são inversamente proporcionais. Quem estiver com maior massa terá menor aceleração. E o contrário também. Quem tem menos massa terá maior aceleração. Tá legal, pessoal? Mas o importante detalhe é que aqui a constante de proporção é a força resultante. Então, vamos observar aqui a aceleração desses objetos, desses corpos. Observe aqui que a aceleração 1 é maior que a aceleração 2, que é maior que a aceleração 3. Mas por que, pessoal? Professor, pessoal, em virtude da massa. Como a aceleração 1 tem uma massa menor, então ela vai ter uma aceleração maior. Tá legal? Então está aí uma grande observação em relação quando a força resultante é constante, a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Tá legal, pessoal? Vamos agora para os exemplos.
Vamos agora para o primeiro exemplo. Determine o módulo da aceleração de um bloco de massa 4 kg que desliza num plano horizontal sem atrito. Pessoal, vamos destacar aqui sem atrito nas situações indicadas abaixo. Pessoal, importante detalhe é que a questão coloca que não há atrito, ou seja, não há uma força que a superfície irá opor ao deslizamento deste bloco, tá legal? Então vamos aqui apenas compreender que apenas essas forças que estão aqui representadas são as que estão atuando, tá legal? Então vamos aqui para a primeira alternativa, a alternativa letra A. Pessoal, apenas uma força atuando. Então, essa força F é a força resultante. Então, nesse caso aqui, a força resultante, ela tem um valor de 20 newtons. Tá legal? Apenas em módulo, tiramos a seta aqui. E nós sabemos que a massa é 4 quilogramas. Então, com base com essas informações, nós podemos encontrar a aceleração pela segunda lei de Newton, tá legal? Então vamos aqui colocar, pessoal, então força resultante será igual a massa vezes a aceleração. Como ele pede a aceleração, vamos isolar a aceleração, então vamos ter a aceleração é dado em módulo pela força resultante dividido aqui pela massa, tá bom? Então vamos aqui substituir os valores, a aceleração será 20 dividido para 4. Como a unidade está em newton e quilograma, 20 sobre 4 é 5, então a unidade será 5 metros por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? Observe que a unidade está no sistema internacional. Força em newton, massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Pessoal, na alternativa B, agora nós temos duas forças atuantes, a F1 e F2, e elas estão com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, antes de nós descobrirmos a aceleração, nós precisamos encontrar a força resultante. Lembrando que a segunda lei trabalha com a força resultante. E esse caso é o caso 0 graus, entre duas forças. Tem a mesma direção e sentido. Para nós encontrarmos a resultante, basta somar as forças. Então, nós vamos ter F1 em módulo, pessoal, mais F2. Tá legal? Então, aqui a força resultante, nós vamos ter aqui, pessoal, direto, 20 mais 40, 60 newtons. Então, nós já temos aqui o valor da força resultante. E aí, a massa, pessoal, é a mesma, 4 quilogramas. E aí, com base nessas informações, ele pede a aceleração. Tá bom? Então, vamos aqui para a resolução, utilizar a mesma expressão que usamos na alternativa A. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos isolar a aceleração, vamos ter força resultante dividido pela massa. Nesse caso aqui, vamos ter a força resultante 60 dividido para 4. Então, a aceleração será 15 metros por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? O importante detalhe é, então, nós temos que observar se nós já temos a força resultante. Se nós tivermos mais de uma força atuando, nós temos que ver qual é o caso para encontrar o módulo da força resultante. Tá bom? Então, a alternativa A, 5 metros por segundo ao quadrado, e a alternativa B, 15 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para a alternativa C. Pessoal, observe que agora nós temos duas forças na mesma direção com os sentidos opostos. Então, nós temos duas forças atuando e aí nós vamos ter que primeiramente descobrir a força resultante. Esse caso é o caso que os vetores formam 180 graus. E aí o módulo nós vamos pegar a força maior e subtrair da força menor. Então, primeiramente, nós temos que saber quem é a força resultante. Nós temos duas atuantes e nesse caso será F1 menos F2.
Tá legal, pessoal? Importante detalhe, se o F2 fosse maior, seria F2 menos F1. Então, a força resultante, pessoal, nessa alternativa vai ser 40 menos 20. Vamos ter 20 newtons. Está aí a força resultante. Lembrando que a massa continua aqui 4 kg. E aí, com base nessas informações, nós podemos encontrar a aceleração com a segunda lei de Newton, tá bom? Então, a segunda lei de Newton, nós vamos ter força resultante igual a massa vezes a aceleração. Isolando a aceleração, vamos ter força resultante dividido pela massa. E aí, pessoal, a aceleração será 20 dividido para 4, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então está aí a aceleração da alternativa C. Pessoal, na alternativa D, nós temos duas forças atuantes também, só que elas estão formando 90 graus, pessoal. Observe que elas estão uma na vertical e a outra na horizontal. Se nós juntarmos os dois vetores, origem com origem, nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Então esse caso particular, que forma um ângulo de 90, é o caso do Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter que primeiramente descobrir a força resultante utilizando o Teorema de Pitágoras. A força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. E aí nós vamos ter aqui a força resultante com a raiz quadrada dela. Tá legal? Então, vamos aqui fazer a resolução. Vamos ter aqui força resultante ao quadrado. Vamos ter aqui 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, 1.600 mais 900. E aí, a força resultante ao quadrado será, vamos aqui colocar a raiz quadrada, vamos ter aqui a raiz quadrada de 2.500. Uma forma bem simples, a raiz quadrada de 25 é 5, como nós temos dois zeros, a raiz é apenas um zero. Então, a força resultante será 50 newtons. Tá legal? Então, encontramos aí a força resultante entre esses dois vetores. Agora, pessoal, nós sabemos que a massa continua aqui 4 kg, e aí nós podemos encontrar a aceleração, utilizando a segunda lei de Newton. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Isolando a aceleração, vamos ter a força resultante dividido pela massa. E aí nós vamos ter, pessoal, 50 aqui dividido para 4. Tá legal? Nós vamos ter aqui 50 dividido para 4, 12,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então está aí a alternativa C e a alternativa D. Nós temos que observar primeiramente qual é a força resultante para nós descobrirmos a aceleração. Tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. Um corpo de massa 5.000 kg está sob a ação de uma força constante que, a partir do repouso, vamos aqui destacar, imprime a velocidade de 72 km por hora ao final de 40 segundos. Determine a intensidade da força resultante. Pessoal, então vamos aqui primeiramente destacar que para nós encontrarmos a força resultante, nós temos que utilizar a segunda lei de Newton. Então vamos colocar aqui as observações que ele coloca no texto. Então, a massa desse corpo está ali, 5.000 quilogramas, tá certo? Ele diz que a velocidade inicial é zero. Mas por que ele diz que é zero, professor? Ele diz que sai a partir do repouso. Então, a velocidade inicial, zero. Mas ele disse que a velocidade final, pessoal, é 72 km por hora. Então, vamos aqui colocar
72 km por hora, num tempo que ele leva no intervalo de tempo, para variar de 0 a 72, 40 segundos. E aí ele pede, pessoal, a força resultante. Tá legal? Então está aí as informações do texto. Pessoal, então a expressão que nós vamos utilizar para encontrar a força resultante será força resultante igual a massa vezes a aceleração. Agora, um detalhe importante, existe aqui uma grandeza que nós não temos para encontrar a força resultante. É a grandeza aceleração. Você observa que não foi fornecido esta grandeza. Então está aí o primeiro detalhe que nós temos que encontrar a aceleração. E aí nós podemos encontrar a aceleração na expressão. A aceleração é a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Tá legal, pessoal? Então, primeiro nós vamos encontrar a aceleração, para aí nós substituirmos e encontrarmos a força resultante. Mas antes, vamos observar um detalhe, pessoal. Se as unidades estão no sistema internacional, observe que a massa aqui está em quilograma, e a velocidade aqui 72 km por hora. Tem que estar em metros por segundo. E quanto é, pessoal, de 72 km por hora para metros por segundo? Basta nós dividirmos por 3,6, que vai ser, pessoal, equivalente a 20 metros por segundo. Tá legal? Então, observe que agora já está no sistema internacional e aqui tempo está em segundo. Então vamos aqui encontrar a aceleração. Então, nós vamos ter a aceleração, variação da velocidade, que é a final menos a inicial. Então, vamos ter 20 menos 0, dividido pelo intervalo de tempo, que foi 40 segundos. Então, nós vamos ter aqui a aceleração, 20 dividido para 40. Simplificando aqui o zero, nós vamos ter 2 dividido para 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí a aceleração deste corpo. Pessoal, então, com a informação da aceleração, nós podemos encontrar a força resultante. Pessoal, então, vamos ter força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos aqui a massa 5.000 vezes a aceleração 0,5. E aí, pessoal, nós vamos ter aqui que a força resultante, 5.000 vezes 1.000, é 2.500 newtons. Tá legal? Mas por que está em newton, pessoal? Porque a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e a massa em quilograma. Tá certo? Então, está aí um exemplo que não foi fornecido a aceleração, mas colocou outras informações para que nós pudéssemos encontrar esta aceleração para determinar a força resultante. Tá bom, pessoal? E um cuidado muito grande com a unidade da velocidade, que tem que estar em metros por segundo. Vamos agora para uma atenção importante em relação à segunda lei de Newton. Então, nós temos aqui o estado do corpo. E aí nós vamos relacionar agora as três grandezas importantes: a velocidade, a aceleração e a força resultante. Então, nós vemos aqui no primeiro caso e no segundo caso a primeira lei de Newton, a lei da inércia. E aí nós sabemos que nessa lei a força resultante é zero. Tá certo, pessoal? E se a força resultante é zero, a aceleração também é zero. Agora, a diferença é que no repouso a velocidade é nula, zero, e no MRU a velocidade é constante. É um movimento retilíneo com velocidade em módulo, direção e sentido constante. Tá bom? Então, nós observamos aí a primeira relação. Agora, no terceiro caso, no quarto e no quinto, é o caso da segunda lei de Newton. Vai haver uma aceleração que seja em relação a um módulo e que seja em relação à direção. Tá bom, pessoal? Então, o que nós observamos aqui no MRUV? Movimento retilíneo uniformemente variado. Que a velocidade, a aceleração e a força resultante vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos aqui observar no exemplo. Então, nós temos aqui, pessoal, o terceiro caso,
que está todo mundo com a mesma direção e com o mesmo sentido. Tá bom, pessoal? Então, importante detalhe no terceiro caso. Agora, no quarto caso, é um movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora retardando na frenagem, tá certo? O que acontece na frenagem, pessoal? A aceleração e a força resultante vão continuar com direção igual ao da velocidade, mas apenas com sentidos opostos. Então, vamos aqui observar, pessoal. Então, nós temos aqui no quarto caso a velocidade para a direita e a força resultante, a aceleração para a esquerda, tá certo? Então, observe, pessoal, que para onde está a força resultante está a aceleração. Então, é muito importante compreender a ideia que nem sempre a velocidade tem o mesmo sentido da força resultante. Agora, vamos ver o quinto caso, que não vai ter nem sentido e nem a mesma direção, que é o caso se for um movimento circular uniforme ou um movimento circular uniformemente variado. A aceleração e a força resultante vão ter a mesma direção e sentido diferente da velocidade. Então, observe aqui, pessoal, que nessa trajetória curvilínea, a velocidade aqui está tangente à trajetória, a força resultante e a aceleração estão apontando para o centro da trajetória. Tá bom, pessoal? Então é importante detalhe que agora a velocidade não tem nem direção e nem sentido igual da força resultante. Então, qual a conclusão que nós tiramos, pessoal? Que para onde está a aceleração, a direção e o sentido está também da força resultante. Tá legal? Então, muito importante observar os estados do corpus, os 5 casos principais e a relação das grandezas nessas situações. Certo, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.